Amado irmão, querido de Deus, se você não aceita se curvar diante de Deus, você vai ter que se curvar diante do Estado, querendo você ou não. Fique até o final do vídeo para você entender que o tempo acabou. Você só tem 1000 dias para consagrar a sua vida. E quem está falando isto não sou eu, não. Não é nenhum profeta da igreja. Quem está falando isto é o pessoal do Vale do Silício. Aquela galera que trabalha com inteligência artificial, eles estão falando que a inteligência artificial está ficando fora do controle e mais. Que todo aquele mundo de George Orwell de 1984, o mundo que eles prepararam para nós e ele já começou a ser implantado, é pintinho. O mundo de George Orwell é pintinho diante deste mundo que vai ser controle total e com mão de ferro. E aí você fala, tá, mas o que isso tem a ver com a igreja? Tem tudo a ver com a igreja. Eu vou te inserir no cenário de Daniel capítulo 3 para você entender que todo o terror que nós da igreja teremos que viver, quando eu digo nós da igreja, são os desobedientes, os fofoqueiros, os traidores, as pessoas que estão sempre condenando os outros, estão sempre apontando para o outro. Porque, infelizmente, hoje nós somos uma igreja condenatória. Nós, ao invés de pregar somente a palavra, nós estamos condenando as pessoas. Nós não somos juízes, eu não sou juiz. A minha função é pregar a palavra e ponto final. Mas vamos lá em Daniel capítulo 3 para você entender. Para você verdadeiramente compreender o que eu estou tentando te dizer. Daniel capítulo 3, a partir do versículo 8, quando eu disse que o homem arrogante que não aceita se curvar diante de Deus, e Deus aceita, porque Deus não é um tirano, ele vai viver curvado diante do Estado. Se não aceitar viver curvado diante do Estado, vai morrer de fome. Ele e a família dele. Este é o mundo adorável de Huxley. Este mundo que acabou de nascer. E até 2030, todo esse regime totalitário e tirânico será implantado. Não tem para onde fugir. Porque essas correntes, elas são correntes espirituais que vêm do outro mundo, que o próprio Deus permitiu, porque Deus não aguenta mais a zombaria com o seu nome. Daniel capítulo 3, a partir do versículo 8. Eu vou ler para você entender. Os jovens judeus são lançados na fornalha ardente. Nesse momento, alguns astrólogos chegaram e acusaram os judeus. E disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Ó rei, tu decretaste que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, esses homens não fizeram caso de ti, ó rei. Não cultuam os teus deuses, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então, do versículo 11 ao versículo 12, você vê que Sadraque, Mesaque e Abidnego eram pessoas proeminentes dentro da Babilônia. Eram homens de negócios que o próprio rei constituiu. Ou seja, eles estavam dentro da Babilônia, fiéis a Deus, com a cultura de Deus, dentro da Babilônia. E eram homens prósperos, por serem obedientes à palavra de Deus. Você hoje entende por que mais de 90% da igreja ela não tem prosperidade espiritual? Ela não tem prosperidade intelectual, ela não tem prosperidade financeira. Por quê? Porque ela está envolvida com a cultura do mundo.
O que ela tem não foi Deus que deu, foi Satanás que deu. Vamos continuar aqui a leitura. Então Nabucodonosor, na sua ira e fúria, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Logo esses homens foram trazidos à presença do rei. Nabucodonosor lhes dirigiu a palavra e disse: Ó Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que não cultuais a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Ou seja, vocês não vão adorar o Estado? Eu ordenei que vocês adorassem o Estado. O que é adorar o Estado? É adorar a cultura dele. E nós sabemos qual é a cultura do Estado. Você sabe qual é a cultura do Estado. A cultura do Estado é a cultura do diabo, que é a mentira, né? Você sabe. Pois agora, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla, e de todo tipo de música para vos prostrardes e adorares a estátua que fiz, será melhor fazê-los. Mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ou seja, o que ele está dizendo? Você vai comer da mesma comida que eu como. Você vai participar da mesma mesa que eu coloco para você comer. Vai ter que dançar a minha música. Vai ter que se prostituir com as minhas mulheres. Vai ter que usar os entorpecentes que eu uso. Você vai ter que viver na mesma plataforma que eu vivo. Quem é esse Deus teu? Quem é esse Deus teu? Você vai ter que adorar o diabo que eu adoro. É isso que Nabucodonosor está falando para Sadraque, Mesaque e Abednego. E olha que interessante. Aqui, no finalzinho do versículo 15, Nabucodonosor diz: quem é esse Deus que vocês adoram? Ou seja, Nabucodonosor é chamado de meu pastor por Deus, mas ele mesmo não sabia que era usado por Deus. Ou seja, Nabucodonosor foi uma ferramenta que Deus usou para corrigir os israelitas dentro de Jerusalém. E isso está acontecendo agora. Esse mundo de terror que acabou de nascer foi o próprio Deus que permitiu. É a ferramenta de Deus para corrigir a igreja. Por isso, irmão, consagra a tua vida. Porque você tem menos de 5 anos. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei: ó rei Nabucodonosor, não precisamos responder-te sobre isto. O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Chega aqui você vê a fidelidade destes homens em adorar somente a Deus, em se curvar somente diante do único Deus verdadeiro, porque isto é mandamento. Adorarás somente a mim, porque eu sou o único Deus verdadeiro. É isso que a igreja hoje faz? Queridão? É isso que a igreja hoje faz? A igreja que está aí, ela não aceita viver curvada diante de Deus. Ela está curvada diante de Satanás. Ela está curvada diante do Estado, ela está alinhada com a política do Estado, com a cultura do Estado, com a religião do Estado, com a ética do Estado, com a moral do Estado. E ela recebe muito dinheiro para isto, trazendo grande escândalo com o nome de Deus diante dos ímpios. Então esse mundo adorável de Huxley que acabou de surgir foi o próprio Deus que permitiu para corrigir a igreja. Por isto eu estou dizendo: consagra a tua vida agora. Abandona a cultura do mundo agora. Irmão, em nome de Jesus, pega esse vídeo, compartilhe para a tua rede social. Porque você tem menos de 5 anos para verdadeiramente se divorciar da cultura satânica que está acabando com a tua vida, está acabando com a tua vida espiritual, está acabando com a tua inteligência, está acabando com a tua família, está acabando com você literalmente. Irmão, em nome de Jesus, irmão. Sadraque, Mesaque e Abednego, o Estado capturou eles, é verdade. Jogou eles dentro da fornalha ardente. Se você continuar lendo,
Daniel capítulo 3 todo, você vai entender que quando o rei Nabucodonosor jogou Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha ardente, jogou três, mas apareceu quatro homens dentro da fornalha ardente. Ou seja, Deus livrou eles e vai te livrar também, porque Deus falou que guardaria os deles, que protegeria os deles. Protegeria os seus filhos fiéis, assim como protegeu Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então, em nome de Jesus, abandona o círculo de amizade que você tem, que são todos falsos. Estão zombando do nome de Deus. Essa palavra aqui não é para os ímpios. Essa palavra aqui é para a igreja. Tu tem menos de 5 anos. Menos de 5 anos. Que a tirania ela já começou a ser implantada. O que nós temos hoje no Brasil? Existe democracia no Brasil? Existe democracia na América do Sul? Não existe democracia mais. Então você tem menos de 5 anos, você tem, para arredondar, você tem menos de 1000 dias. Escuta a minha palavra, eu sei o que eu estou dizendo. Compartilha esse conteúdo para a tua rede social e não se esquece de se inscrever no canal, que eu acabei de criar o canal para divulgar a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau. Deus te abençoe.